A paz do Senhor, gente! Nós somos o Casal Crente. Estamos aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, improvisando na palavra, que nós começamos a contar uma história da Bíblia, e então um ou outro vai pegar um objeto, mostrar, e aí tem que encaixar esse objeto na história sem sair do contexto. Vamos lá, nós vamos jogar primeiro pedra, papel, tesoura, joga quem pôr, né? Pra gente ver quem que vai começar. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Você ganhou. Daí você escolhe. Quem começa? Você ou eu? Eu começo. Tá bom, vamos lá. Eu vou contar sobre a história de Naamã. Naamã era chefe da Síria, da guarda da Síria. E Naamã, ele sempre ganhava as batalhas, era um homem muito respeitado. Quando Naamã ia para as guerras, ele sempre ganhava as guerras. E quando Naamã, ele ia, mas ele tinha uma coisa escondida dentro dele, que era a lepra. E quando eles iam para a guerra, eles tinham que tomar um gole de café. Pra quê? Pra lepra ela não se manifestar no corpo dele e ele ficar meio perdido no meio da guerra. Mas Naamã chamou uma mulher para trabalhar na sua casa, juntamente com a sua esposa. E sabendo disso, que ela falou para a esposa de Naamã que tinha um homem em Jerusalém que ele passava o lenço e ele era curado. E daí esse homem se chamava Eliseu. Quando Naamã ficou sabendo disso, ele foi correndo contar para o rei ali da Síria, falando que tinha que levar a chave lá em Jerusalém para o Eliseu orar e passar o lenço nele para ele ser curado. Aí, só que o rei mandou levar uma carta para o rei de Judá. E quando eles foram levar essa carta, o rei de Judá estava com uma conta enorme para pagar. Aí ele pensou que era uma cobrança. Ele pensou que era uma cobrança dessa carta e achou que ia entrar em conflito com a Síria. Mas só que quando Eliseu escutou isso, falando que o rei de Judá estava rasgando as suas vestes, raspando os seus cabelos e raspando a sua barba, ele falou que era para deixar o Naamã ir lá na casa dele para ver que ainda tinha profeta lá em Israel. E quando eles passavam, espirravam esse produto no rosto, também seria curado as pessoas. E quando o Naamã foi lá para falar com Eliseu não saiu da tua casa. E mandou um servo seu falar para ele que ele tinha que descer 7 vezes a água do Jordão para ser curado. E depois que ele descesse, ele escovasse o dente para ele voltar para a cidade dele. Porque senão ele não ia conseguir sair dali limpo. E quando Naamã foi até Eliseu não foi falar com ele, mandou seu servo, ele ficou indignado. E quando Naamã ficou indignado, ele foi embora. E tinha os seus colegas em volta falando: passa o creme para você descer lá nas águas do Jordão, mesmo que seja suja, você vai estar protegido com o creme. Aí quando esses homens falaram para Naamã: desce, se fosse fácil, assim, uma coisa tão difícil você não faria para ser curado? E Naamã, ele foi até o Rio Jordão. Eu creio que quando ele descia a primeira vez nas águas, a segunda vez ele estava meio preocupado porque nada acontecia. Aí na terceira vez, ele subiu para passar a espuma de barbear no rosto. E quando ele pegava o presso barba para raspar, ele descia novamente a água. E quando ele subia, a barba dele crescia novamente, mas não acontecia cura na quarta descida. Mas na quinta descida, ele começou a tirar sua barba com a pinça, para ver se esse era o problema. Se ele estava raspando, não estava resolvendo, aí ele resolveu tirar com a pinça. Aí ele descia a quinta vez, na sexta vez ele descia e nada estava acontecendo. Aí quando ele foi na sétima vez, ele passou mais um creme. Antes de descer, ele passou mais um creme. Tudo virou creme. Aí na sétima vez que ele desceu, ele subiu. E aquela lepra foi curada. Olha, parabéns. Top. Foi muito bom. Agora é sua vez, Ele né? conseguiu. Ai, agora é eu. Bom, vamos lá. Eu vou falar da história de Moisés. Eu espero que eu consiga. Vamos lá. Moisés, ele foi criado no palácio dos egípcios. E ele foi crescendo, foi entendendo que aquele lugar ali não era pra ele, foi descobrindo que tinha um povo que era escravo, e esse povo precisava ser liberto daquele lugar, aquele povo precisava ser livre daquele lugar. Só que, o que eles pensavam? Da onde? Nós vamos sair daqui que tem praga de piolho, e vai que nós vamos pra um lugar que tá cheio de mosquito. Então, vamos levar uma raquete pra matar os mosquitos, com choque. E aí, ele levou a raquete com todo aquele povo que ele descobriu que podia ser liberto. Quando chegaram no deserto, a coisa não foi fácil.
Chegaram no deserto e na época não tinha celular pra comunicar com a família. Então, como eram muitas e muitas pessoas, tinha pessoas que ficavam muito longe, não ficava por perto. Mas como não tinha um aparelho celular, era muito complicado de informar se tava tudo bem, se não tava, o que tava acontecendo. Então, o que eles pensaram? Vamos parar aqui mesmo, vamos armar as barracas e vamos aguardar um pouco. Quando eles entraram na barraca, eles pensaram, vamos pedir uma direção para Deus na Bíblia. Que direção que nós vamos ir, para que lado que nós vamos, pra gente poder conseguir chegar num lugar que tenha uma coisa melhor do que só o deserto que é cheio de areia, né? Um deserto que é quente. Então, ele armando a barraca lá com o pessoal, lendo a Bíblia, Deus começou a dar direção pra ele, Deus falava diretamente com ele, dizia, Moisés, eu vou te mostrar o caminho, Moisés, pode confiar. Mas primeiro, Moisés, tire o chinelo do seu pé, porque quando você vai falar comigo, Moisés, você tá num lugar santo. Então, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Isso mesmo. Pede direção pra mim na palavra que eu vou fazer todas as coisas acontecerem na sua vida. Mas, o que aconteceu? Desceu nele a capa. Essa daqui é a capa do celular. Mas, vamos fingir que é uma capa espiritual. Desceu pra ele uma capa que revestiu ele. Vamos juntar a história de Elias e Eliseu. E depois que desceu essa capa nele, meus irmãos, vocês não pensam que ele precisou muito escovar o dente? Porque essa capa trouxe um mau hálito. E ele escovou o dente, e quando ele viu que escovar o dente era muito bom, era higiênico, ele falou assim, meu Deus, essa é a chave do cheiro. Com isso eu vou conseguir muito ajudar as pessoas que estão aí com esse mau hálito também. Então ele encontrou a chave ali de ser cheiroso. Mas o que acontece? Eles andavam tanto, que às vezes eles precisavam ser carregados. Mas eles precisavam ser carregados ali um pelo outro. E tinha que ter um pra levar pra um lado, outro pra levar pro outro lado, até chegar na Terra Prometida. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação do vídeo, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.